sou o Chucris, o seu brother da língua portuguesa. É um enorme prazer ter você aqui comigo, ter você aqui conosco nessa live sinistra, live que é feita por você e para você. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber ele, que é chargista, ele que desenvolve o seu posicionamento crítico por meio da linguagem verbal, associada à linguagem não verbal, por meio das charges. Meu brother, o cara avassalador, o cara que vem aí desenvolvendo várias críticas e humor. Eu vou chamar ele agora, eu vou apresentar para vocês Rodrigo Brum, meu parceiro. Seja bem-vindo à E aí, live pessoal? sinistra. E aí, Beleza? meu irmão, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Boa tarde, bom dia. Não sei que horário que o pessoal vai estar vendo, mas. Bru, meu parceiro, é um enorme prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado, tá, por ter reservado um tempinho aí na sua agenda para estar aí trocando uma ideia com a gente a respeito do seguinte tema: charge, humor crítico na contemporaneidade. Eu sempre digo que eu sou um fanzaço do Brum, né? Conheci Brum aí pelas redes sociais e a gente vem dialogando, vem conversando, vem trocando uma ideia de vez em quando aí a respeito das charges. E assim, eu sou um fanzaço, apaixonado pelas charges de Brum, não é porque ele está aqui na minha tela não, mas ele sabe, e eu explano isso para os meus alunos, e a gente discute muito, analisa muito e se diverte muito com as charges que Brum, com as suas charges, né? É uma charge que traz humor e traz também muita criticidade. E hoje o bate-papo é justamente a respeito dessa questão. Charge, que é um gênero textual que, né, pertence à esfera jornalística, né? Você quer achar a charge, você vai achar ali no universo jornalístico, e ela é formada pela linguagem verbal, linguagem não verbal, né? E muitas vezes apenas pela linguagem não verbal. Eu ficava doido, né? Às vezes eu fico doido quando o Bruno joga uma charge lá que não diz nada, só lança lá a linguagem não verbal. E se você não tiver ligado no contexto, você fica perdido, né? E agora, né, que eu tenho um contato, eu vou ali, Bruno, o que você quer dizer com isso? Mas antes ele nem respondia lá nada no Instagram, deixava mesmo o couro comer, né? Deixar só comer. Só jogava a lenha na fogueira e E deixava. deixava. Ai, ai. E por incrível que pareça, Cris, a charge sem o texto nenhum, por mim, eu só faria assim. Você está entendendo? Essa é a questão pessoal. Para mim, são as melhores charges. Para mim, são as que não precisam de texto nenhum. E Entendeu? muitas das suas charges são assim, né? Elas são formadas preponderantemente por linguagem não verbal. Né? Eu dei Exato. uma analisada, não são muitas das suas charges que têm texto, né? É. E isso faz com que a gente tenha que realmente expandir um pouco do nosso repertório sociocultural e conhecer um pouquinho sobre o contexto atual, as notícias, né, da semana para poder Exato. interagir. E assim, quero parabenizar mais uma vez pelas excelentes produções que você vem fazendo e muito obrigado por nos presentear com o seu Isso. posicionamento crítico a partir das suas charges. Mas aí, vamos começar a brincadeira, né? Ora. Brum, para você, assim, o que é charge? Explica para gente, o que é a charge? Charge, na verdade, ela não é uma piada, como muita gente pensa. Ah, a charge é uma piada. Não. A charge, ela se utiliza do humor, na grande maioria das vezes. Mas, na verdade, ela é uma crítica. Ela é uma crítica visual a determinado acontecimento, né? Tem um chargista muito bacana daqui, o Ivan Cabral, que ele fala que é um humor pensante. Inclusive, acho que o site dele, o nome é Humor Pensante, é humor crítico. Você dali dá risada, só que o foco da charge não é fazer você rir, e sim fazer você refletir, você debater sobre determinado assunto que às vezes o jornal às vezes nem pode falar aquilo que a charge fala. Às vezes a gente bota o dedo na ferida, onde por uma questão ou outro jornal, a revista, o veículo onde ela está publicada não pode.
Se bem que hoje a gente nem está muito em veículo, né? Hoje em dia a gente está mais em internet, não tem nem muito esse lado. Mas a charge é isso. A charge ela é um humor pensante, uma crítica, é algo para fazer você refletir. Em momento nenhum eu faço uma charge para a pessoa concordar comigo. Muitas vezes eu dou a cara a tapa mesmo. Eu jogo lá sabendo que vai vir um caminhão de crítica para cima de mim, só que tem que ter aquilo ali. Eu tenho que jogar aquilo ali. Às vezes o negócio está acontecendo, a pessoa, sei lá, um exemplo bem idiota, leu lá a notícia, desviado R$ 1 milhão, o político tal desvia 1 milhão. Só que o foco não é o desvio de 1 milhão, é o que isso pode acarretar. Porra, ele desviou 1 milhão e deixou 300 crianças morrendo de fome ali, cara. Então a charge ela tem esse lado de mostrar o a mais daquela notícia, o tchan. E a gente usa o humor porque tudo com humor a gente guarda mais. É um negócio mais fácil da gente guardar. A gente lembra uma piada de, poxa, vou pegar do meu tempo, de Ari Toledo, lá da década de 80, mas a gente às vezes não lembra o que conversou semana passada. Entendeu? Que o humor ele tem esse poder de fixação na nossa mente. E para não ficar também um negócio tão chato, tão maçante, né? Só a crítica. Não, vamos dar risada, vamos rir dos poderosos, vamos rir dessa galera que quer pisar na gente, meu amigo. Como é que eu vou falar? O humor é a melhor arma contra essa galera, cara. A galera pisa na gente e a gente está rindo, meu amigo. Pô, eles ficam putos. A verdade Fica é essa. zoando, né? E criticando, né? Criticando, aquele E negócio, o cara tá graças a criticando, mas Deus, você tá lá no chão, assim. até agora não é proibido rir, né? É, Que não proíbam o riso. E não proíbe o riso, mas se proibir, a gente vai rir. Mesmo proibido, porque a gente está ali, sei lá, criticando, é a nossa função. Sensacional, sensacional. E, Brum, a gente sabe, né, que além da charge, existem outros gêneros textuais que se configuram também de forma parecida, né, tais como tirinha, cartoon, né? Mas assim, entre esses dois, né, o cartoon é bem parecido com a charge, né? O que reside assim a diferença entre um e outro? Muita gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Tanto que às vezes falam que eu sou cartunista. Eu não me considero cartunista, eu me considero chargista. Por quê? Qual é a diferença principal entre os dois? Vamos pegar esses dois. Todos dois possuem como elemento uma piada gráfica, uma piada visual, uma crítica visual. Porém, a charge ela é datada. A charge ela é sobre determinado tema. A charge ela tem que ter uma matéria-prima, e a matéria-prima da verdade é um fato. Na Ela é verdade, temporal, né? é um fato. Eu não posso inventar uma crítica do nada. Eu não posso inventar que o Christopher fez sei lá, bateu com o carro. Não, isso é uma mentira. Eu não posso trabalhar com isso. Já o cartoon, não. O cartoon eu não tenho essa preocupação. O cartoon eu vou fazer uma piada gráfica. O cartoon eu quero tirar riso. É o que eu falei. A charge eu quero tirar uma crítica. Eu quero tirar algo a mais de um acontecimento. O cartoon não, o cartoon é o riso. O cartoon eu quero só divertir. É humor pelo humor. A charge não, a charge é humor pensante, como eu comentei antes. Porém, por incrível que pareça, a gente fala que a charge tem o tempo de vida muito curto. Tem charge que dura menos de um dia. Porque hoje em dia, com a velocidade da internet, acontece uma coisa de manhã, só que meio-dia já aconteceu outra coisa muito maior, que aí aquele acontecimento de manhã já. O pessoal já esqueceu. As pessoas conseguem esquecer o que acontece de manhã por causa do negócio tão forte que aconteceu ao meio-dia. Aí então aquela chat já ficou velha. Com poucas horas de vida já ficou velha. O Cartoon não. O Cartoon, ele. Você pega um cartoon de 50 anos atrás, você vai entender hoje. Você pega uma charge de 50 anos atrás, você pode não entender hoje.
Porém, quando a charge é muito boa, ela se eterniza. Ela pode ser usada como um elemento de um livro de história. Ela pode ser. A gente pode pegar a charge aí do século XVIII, que foi quando começou as charges, com críticas ao Império, que a gente ainda vai entender hoje. Ela vai servir para a gente como algo histórico, entendeu? Então a charge ela tem esse poder de se moldar quando o assunto que ela está falando não é um assunto que morre de uma hora para outra. Porque tem assuntos que são momentâneos, porém, alguns assuntos momentâneos podem ser para sempre. Pô. Teve o impeachment do Collor, foi algo momentâneo, mas isso vai estar para sempre na história do Brasil. A gente teve, poxa, teve um presidente, teve o negócio da Dilma. Pode passar 100 anos, 200 anos, e isso faz parte da história do Brasil. Não foi como um caso de uma CPI que teve agora, que daqui a 10 anos ninguém nem lembra mais, porque a gente não tem esse negócio de guardar tudo. Então, a principal diferença entre a charge e o cartoon é isso, a função dela. O cartoon é uma piada, o cartoon eu quero divertir, a charge eu quero fazer a pessoa refletir. Posso usar a risada? Posso, porém tem muita charge minha que se alguém rir, você pode mandar internar essa pessoa, porque não tem graça nenhuma, pelo contrário, é algo que é uma voadora. Eu gosto dessa charge voadora, sabe? Que dá na cara, mas não teve graça. Não quis fazer graça. Não quis fazer graça. Essa perspectiva aí é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que só porque é desenho que tem que ser engraçado, na verdade não é, não é? Pelo que eu estou entendendo que você está falando, a charge, ela nasce justamente de um fato que, pela perspectiva do chargista, ele lança uma crítica. E dependendo desse fato, não tem como fazer humor. Então, não é porque é colorido que é humorado. Não é? Exato. É muito sei lá, bom. Uma chacina. Só nisso. Eu tenho uma charge minha que foi premiada sobre o racismo, que foi uma pesquisa que saiu que a maioria das adolescentes mortas eram adolescentes negras, uma idade entre 15 e 17. Como é que eu vou fazer piada com isso? Poxa, eu seria ridículo, eu seria uma pessoa que eu critico se eu fizesse um negócio desse. Agora, eu tinha que falar daquilo, eu tinha que botar o dedo na ferida. Então, eu fiz uma charge, eu acho que é uma das minhas charges mais conhecidas, ganhei uns 2, 3 prêmios com ela, rodou um bocado de espaço por aí. Agora, não tem graça nenhuma, e nem era para ter. Era para ser uma porrada, era para ser a voadora, entendeu? Por isso que eu treino karatê, para poder saber da voadora, sabe? Eita, é karateca também? Sou. Eu sou karateca também, faixa preta, primeiro dan. Olha aí, então qualquer dia a gente marcar uma luta. Marcar um catazinho, né? A gente não. Olha aí, é massa essa perspectiva, porque justamente nos leva a refletir, né? E outra coisa interessante também é a gente destacar que a charge, mesmo ela sendo produzida por meio de desenho, ela não é um gênero inferior, tá? Né? Tem muitas pessoas que acham que tirinha é um gênero inferior. Você está lendo tirinha, não está refletindo. Negativo. Né? Muito pelo contrário, até porque a charge, por ser não trabalhar com palavras, trabalhar preponderantemente com linguagem não verbal, ela tem o poder de sintetizar 1000 palavras. Então, você pega uma notícia, pega uma reportagem e você sintetiza o conteúdo daquela notícia, daquela reportagem, numa charge. Então, olha a capacidade, a competência que o chargista tem e olha o que a charge exige da gente para poder analisá-la. Daqui a pouquinho a gente vai ver umas charges aí. Ela não tem como ser considerada como inferior, até porque ela exige muito. Ela não exige só do chargista. Ela exige, inclusive, do leitor. Se o leitor não tiver um pré-conhecimento, se o leitor não tiver um mínimo de como é que eu vou falar? De saber o que está acontecendo ao seu redor. Conhecimento de mundo. Ele vai ficar boiando. E aí, como é que um negócio desse pode ser considerado
Aliás, eu acho esse negócio de inferior uma grande besteira, porque é tirinha inferior. Não, você pode pegar um livro de 800 páginas e isso é uma porcaria. Assim como você pode pegar uma tirinha com 2 palavras, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Vai muito do conteúdo. Não é porque é isso ou aquilo é inferior ou é superior. Não, é o conteúdo. Não é o que ele é o que tem nele que faz ser melhor ou pior. Até porque tem que acabar com esse negócio de inferior, superior. Não, cara. É tudo é bom. Tudo é bom. É só você saber aproveitar aquilo ali. Entendeu? Quadrinho é uma coisa maravilhosa, cara. Quanta gente aprendeu aí a ler com Turma da Mônica. Quanta gente Geralmente é o introdutor da leitura, né? Exatamente. Muitas Gente pessoas se que. estimularam ali como leitor a partir da história em quadrinhos. Porque a gente, graças a Deus, a gente vive uma realidade, você que chegou aí a ser professor, que muita gente não vive. Tem muita gente que nunca vai botar o pé numa escola. E às vezes a única forma de leitura dele é um gibizinho da Turma da Mônica. Você está entendendo? E não estou menosprezando o gibi da Turma da Mônica, não. Qualquer gibi, qualquer quadrinho, é um quadrinho independente. E isso pode mudar a vida daquela pessoa, porque a gente sabe que a leitura é o início de tudo, né, cara? E tá Eu fico muito ligado imaginando como também. deve ser você viver num lugar que você não sabe ler. Tipo assim, caramba, como assim, cara? Como assim? Como é que deve ser esse universo? Eu não consigo imaginar. E a gente sabe que tem muita gente que, infelizmente, está nessa. Então, é do caralho o quadrinho. É muito bom o quadrinho. Desculpa até o palavrão, mas saiu. Mas é muito bom, cara. É tudo muito bom. Depende da forma como você vai usar aquilo ali. E é interessante você expressar, né, essa euforia em relação à história em quadrinho, porque nas minhas turminhas do 6º ano, né, lá na escola que eu dou aula, Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, a gente está trabalhando história em quadrinho. E as crianças estão gostando muito. E quando você falou a questão do conteúdo, o que a gente fez? A gente discutiu, conversou e a gente escolheu o tema inclusão social para produzir quadrinhos. Então, assim, saíram lindas histórias em quadrinhos trabalhando a temática da inclusão social. Inclusive, eu até fiz postagens de algumas lá no meu Instagram. Então, assim, é muito interessante ouvir isso de você para que a gente possa realmente expandir a nossa consciência em relação a esses gêneros textuais, a charge, né, o cartoon e ao quadrinho também, né, a história em quadrinho. Inclusive, uma das histórias que me levaram a ser chargista foi por conta de que eu não conseguia aprender história. Eu tinha dificuldade com história. E um dia, com os amigos, acho que era minha irmã que tinha um quadro negro, sei lá, eu sei que tinha um quadro lá em casa, uma lousa. E eu lembro, até hoje, que a gente começou a estudar comigo quadrinizando. Pô, vamos fazer uma historinha em quadrinho aqui para a gente poder aprender da vinda da família real para o Brasil. Aí não sei o quê. Em cima dessa quadrinização, a gente só tirava notaço. A gente começou a aprender história. A gente parou de decorar, que era o nosso erro, decorar, que história não foi feita para se decorar. História foi feita para você entender o porquê daquilo ali, por que veio, por que Napoleão fez aquilo, por que fecharam os portos, por que teve revolução. E foi em cima de história em quadrinho que a gente criava, que eu comecei a aprender história e hoje é matéria minha preferida. Hoje mesmo eu comprei um livro num sebo, o cara falou, mas esse é livro, é história. Eu falei, não, eu gosto de ler história. Eu gosto de ler história e biografia. O que me interessa. Foi graças ao quadrinho. Não foi um quadrinho que eu comprei na banca, mas foi um quadrinho que eu e meus amigos sentamos e, pô, vamos quadrinizar isso aqui para ver se a gente aprende. Ou seja, é de uma riqueza muito grande isso. Isso como eu falei, é maravilhoso, né? Porque as histórias em quadrinhos, elas tendem a ser mais viável o acesso, não é? As histórias em quadrinhos, né? As revistas em quadrinhos, geralmente, elas tendem a ser mais baratas, né? Você tende a encontrar com muito mais facilidade nos sebos.
E é algo que eu só tenho a dizer que é E é mais atrativo para a sensacional. criança. E é atrativo. É Exato. atrativo. É. Uma criança não vai ler, uma criança de 8 anos não vai pegar um Dom Casmurro para ler, não vai pegar um Capitães da Areia para E foi ler. até interessante você falar isso, porque tem uma determinada editora que ela fez as histórias dos cânones em quadrinhos. Eu É. até tenho, não tenho aqui agora, mas eu tenho umas dela. Eu lembro que eu comprei essas histórias, eu consegui por meio de uma promoção num jornal, eu acho que o Uhum. Extra, se eu não me engano, do Rio, que ele Sim. lançou uma promoção para você comprava o jornal, pagava mais um pouquinho e recebia as histórias. Acho que eram 7, 8 histórias e quadrinhos. Já tinha de Machado de Assis, tinha de vários outros lá. Então, assim, é uma forma de introduzir a Claro, criança nesse claro. ambiente, né, Aí dali literário. ela toma gosto. Aí ela vai começando a desenvolver aquilo ali, a ler. Eu lembro que na minha época de moleque, a professora botou para a gente ler Capitães da Areia. Só que eu era muito novo. Quando eu vi o negócio, eu falei, vou ler nada. Nem eu, nem meus amigos. Aí tinha uma locadora perto de casa e tinha um filme do Capitão da Areia. Ah! A gente assistiu aquilo e falou com a professora que leu. Não, lembro. Muitos anos depois que eu fui ler e vi que obra maravilhosa que era. Só que eu já tinha outra cabeça, não era mais um moleque pequeno. Para mim, aquilo ali me assustava. Era um monte de letras sem figura nenhuma, um negócio dessa grossura, e ainda era porque a professora mandou. Ou seja, era tudo para eu não ler, sabe? Tudo para impedir. Agora, Bruno, me diz uma coisa. Como é que é o processo criativo de uma charge? Você senta e como é que é? Ah, ok, vou fazer uma charge agora. É, Explica pra gente como é que é o processo criativo. Início, o meio e fim. sentar, o sentar e fazer é a parte mais fácil. É a parte mais rápida da charge, é você sentar na frente do computador, na frente do papel, depende da forma que você faz, e fazer. Hoje em dia eu faço tudo digital, mas pode ser no papel, pode ser manual, isso aí não importa. Mas o processo começa, pelo menos o meu, desde a hora que eu acordo. Eu acordo e já começo a ficar ligado no que está rolando. Eu venho para o computador trabalhar, aí ou está numa rádio, ou está num canal de notícia, ou está no podcast de notícia. Eu estou o dia inteiro me alimentando de informação, informação, informação. E para quando eu sentar, ser só o rabiscar. Então, qual é o processo? Primeiro, eu me pego bastante informação, passo o dia inteiro pegando informação. Depois eu faço uma filtragem para ver qual é a mais importante, qual é a que eu acho que merece uma crítica naquele momento, qual que dá para guardar para depois, qual que tem que ser agora. Fazendo isso, aí é a hora de você botar o lado chargista, né, para fora. Sim, mas como é que eu vou falar isso de uma maneira? Aí você bola como vai ser a piada gráfica e sentar e fazer. Tem charge que eu sento e faço em 5 minutos, sabe? Então, É a coisa mais rápida. Eu lembro que quando eu trabalhava em redação de jornal, às vezes o pessoal ficava puto, que eu ia demorar 10 minutos e ia embora. Aí, como assim? já Mas por quê? Porque cumpriu, é. Eu é, recebo por produção. mas eu já ia com a ideia. Tem gente que tem outro processo que rascunha várias charges. Eu não sou de rascunhar várias. Eu pego uma, foco naquela ali e boto. Apesar de que hoje tá fazendo parte do meu processo uma coisa muito legal. Eu tenho um grupo de WhatsApp que sou eu e outros 3 cartunistas, que a gente debate muito antes de fazer. Pô, tô com ideia de fazer isso. O que vocês acham? Pô, mas isso não tem nada a ver. E se você mudar isso, e se você fizer Massa, aquilo? isso aí é massa. Então, hoje em dia rola um debatezinho. Sou eu, o Nando Mota, não sei se você conhece, o Mal, Jorge Mal, e o Jeff. Entendeu? O Frank Já que eu Maia fazia conheço. parte, infelizmente, há um ano o Frank faleceu, mas ficou a gente. Então a gente tem sempre esse bate-papo. 4 horas da manhã a gente já está ali na internet, um enchendo o saco do outro. O meu processo é fazer de madrugada, eu costumo fazer a charge 4 horas, 3 horas da manhã.
antes de ir para o trabalho, que depois, quando dá 6 horas, tem que botar minhas filhas para a escola e trabalhar. Uhum. Mas nesse horário a gente já está aí, estão acordados. O que vocês acham dessa? O Nando, por exemplo, o Nando ele faz vários rafs, vários rascunhos, cada um tem o seu estilo. Mas é isso, é se munir de informação, ver qual informação mais importante, ver qual piadinha você vai fazer, e o mais simples que é rabiscar. Então o processo criativo ele está no sangue, então, né? Porque você está sempre pensando e está sempre atento você está ao sempre que pode atento. surgir, o que pode acontecer. O chargista, ele acima de tudo, primeiro ele é um cara inconformado. Ponto. O chargista é um cara inconformado. Se ele não fosse inconformado, ele estava fazendo arquitetura, ele estava fazendo alguma coisa para ganhar dinheiro com desenho. Você está entendendo? Ele não estava criticando. Sabe? Então, começa a ser um cara informado. E outra coisa, ele é um cara muito observativo. Eu estou observando tudo, porque às vezes aqui da nossa conversa pode surgir uma piada, uma situação que eu posso usar em uma charge daqui a 2 meses, daqui a 10 anos, amanhã, não sei. Então, a gente está olhando tudo, a gente entra no ônibus, a gente está olhando, uma senhora fez uma situação ali engraçada, aí você já guarda aquela situação para você poder usar. Um filme teve um negócio interessante, você já guarda. Eu gosto muito de pegar esse lado mais pop. Tá tendo um filme do Avatar 2. Pô, da Pequena Sereia. Pô, vou fazer uma charge usando a sereia. E é o que está no momento, né? Ou seja, exatamente. Você é pega o marketing da charge, né? Aquela coisa que está todo mundo atento. Eu costumo falar que eu sou um cara muito mal educado, que quando eu vou para casa dos outros, a pessoa fala, não repara a bagunça. Eu já reparei a porra toda. Eu já vi onde está. Na porta ali, o laser Zanolin. Mas por quê? Porque estou nessa há muito tempo. Então, a mente acaba se policiando a isso. Ela está olhando tudo, cara. Pô, estou olhando isso aqui, estou olhando que atrás de você tem um livro, estou olhando que... E isso fica no HD aqui dentro. Para a hora do rabisco, poxa, qual a ideia? Pego. E outra coisa importante, claro, referências. Referência. Eu tenho referências de vários chargistas que eu admiro. Poxa, aqui na minha mesa tem vários livros que volta e meia eu estou pegando, estou vendo no Google. O que a Laerte fez hoje? E era até isso que eu ia perguntar, né? Assim, porque além do processo artístico, tem um processo intelectual também. Quais são suas fontes? Né? Eu primeiro as informações, notícia. E eu costumo ver vários. Como é que eu vou falar? Canais de notícias diferentes, para não ficar ligado numa linha só. Claro que dali eu vejo, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tem a ver. Eu também tenho o meu filtro. E com relação a referências artísticas, né? Poxa, eu tenho aí a Laerte, que para mim hoje em dia é a grande. O Enfio, que eu sou fã poxa, carteirinha do Enfio, tá aqui tatuado Enfio. Angeli era um cara que deu uma parada que eu também olhava muito. Tem muita gente, tem o Dálcio Machado, que tem o Jean, tem muita gente boa, mas como é que eu vou falar? Os três grandes, né? Para mim, Oráculos. A trindade, né? Vamos chamar assim, a Laerte, o Angeli e o Enfio. É o que eu estava falando no início, o Enfio, ele morreu na década de 80, né? Ou início de 90, eu não lembro. Ou seja, tem mais de 20 anos que o Enfio está morto, infelizmente. E as charges dele estão aí super atuais. Você pega um Enfio, ele está dando uma porrada que muito chargista de hoje não dá. Entendeu? Então, isso é de uma genialidade e com os traços bem, bem fino, bem pouco traço, bem rápido, né? Rabiscado. Ele passa uma ideia que sei lá, Da Vinci
pintando um monte de coisa, não passa, cara. Você está entendendo? Então, eu São tenho essa... astros, né? São Hã? estrelas, né? São estrelas São, dentro são. no E seu texto. hoje, diferente de quando eu comecei, tá muito bacana, porque você bota lá no Google, charge não sei o quê, você descobre chargistas aí que você nem sabia que existia, que está fazendo coisas maravilhosas. Aí você entra nas redes sociais do cara, você, poxa, olha isso, que coisa bacana para eu poder me espelhar. Não é porque é um menino de 20 anos, eu já estou com 45, que não vou, porque ele está começando agora. Não, o cara é muito bom. Eu posso me espelhar, não é porque ele começou ontem que eu vou dar, não, eu tô aqui há tantos anos, não vou. Não, meu amigo. Vamos Eternamente em construção de aprendendo, conhecimento, né? E pegando falar conhecimento. em arte, vamos ver algumas das suas produções aqui, Bora? embora. Olha aí. Deixa eu direitar aqui para ficar. Opa, Isso. pronto. Essa aí eu gosto bastante dessa charge aí. Já rodou o mundo todo. Onde eu tenho chance de botar ela em salão, eu boto. É uma das charges minhas que eu mais gosto. Essa daí, falando sobre diferenças, né? E Sociais. sobre essa charge, um Hum. aluno meu, Gabriel Araújo, do 7º ano da Escola Estadual Francisco Camilo de Souza, ele fez a seguinte análise. Agora é o bom, por quê? A gente sempre fica analisando o texto, analisando o charge, mas o Hum. cara que faz a charge, o cara que faz o texto, não está presente para dizer é isso mesmo, É ou isso. não é, ou nunca tinha parado para pensar nisso. E agora a gente vai ver. Então, o Gabriel Araújo, ele, um menino sensacional, top, muito inteligente, estudioso, ele fez a seguinte análise sobre essa charge. Ele falou assim: ó, podemos perceber que, de maneira metafórica, a charge critica, na minha visão, a barganha dos monopolistas da alta sociedade, que usam de elementos essenciais do povo e usufruem de maneira exagerada e privativa apenas se beneficiando. Tem lógica Total, esse total. comentário, essa crítica. Eu quando fiz, o foco foi as diferenças sociais. Que, na verdade, é Gabriel, né? O seu aluno? Gabriel Araújo. Que o Gabriel só falou de uma maneira muito mais bonita do que eu, sabe? Mas é exatamente isso. Se você for ver o que o Gabriel falou com isso tudo, ele está falando dessa diferença, desse distanciamento do que existe no Brasil. Um país só, porque o que eu quis, tipo assim, sendo didático com a charge, eu quis falar que é um país só tão diferente nos seus extremos, né? Então, Zé a Bandeira, que é uma coisa só, enquanto um está lá cheio do luxo, o outro está passando fome na rua, Ou seja, pedindo. poucos com muito e muitos Exato, com quase mas nada. é exatamente isso que o Gabriel falou. E outra, a charge ela tem isso. A charge não é para a pessoa pensar igual a mim. Ela pode tirar é o que eu falei do humor pensante, do humor reflexivo. Ela pode fazer uma reflexão totalmente diferente da minha. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso fazer um negócio e depois que botei no ar, que veio uma crítica ali, eu vi que, fiz merda. É. Já É o que eu sempre, aconteceu. é o que eu sempre falo com os meus alunos. Olha, você é dono do seu texto até o momento de você publicar. A partir do Exato, momento que você publica, aí você vai ter a coparticipação dos leitores, que aí exatamente. entra o processo de interpretação, processo É. de crítica, que varia de acordo, justamente como você falou lá no início, repertório sociocultural. Eu Vamos sempre ver. falo que eu sou o cara que menos entende das minhas charges. E Porque a essa, charge que eu faço e falo, essa charge vai arrebentar, não dá nada. danada. Aquela charge que eu faço, meia boca, que massa. Tipo assim, caramba, cara. Eu não entendo E, nada do meu trabalho, você tá entendendo? e essa Ó, aí, super atual, né? isso, super atual. Essa charge é interessante, que quando eu fiz, foi na época da Covid, que estava tendo morte de índio. E ela tinha ao redor dessas cruzes vários símbolozinhos que a gente usava.
para ser o vírus, né? A bolinha Uhum, lá do vírus. Só que eu vi que ela ia ter uma força muito maior se não tivesse a Covid. uhum. Ela ia se tornar muito mais atual. Essa charge aí, E é. tomara que eu esteja errado e que ela amanhã perca força. Porque quando eu vi essa charge, eu pensei que você tivesse feito tomando como referência a questão do PL, se eu não me engano, 490, não é? Que é a questão da Foi. demarcação, da demarcação de terra O dos negócio dos indígenas e tal, Yanomamis né? que A teve. opressão dos indígenas. Então, assim, É, ela ficou assim, exatamente. ela virou um cartoon, Isso, porque ela você virou um fez, cartoon. É ela isso que a gente ela está falou lá no eternizada, ela início. transpassa o É, tempo, não é? Então, tomara que ela se torne obsoleta, porque charge também é um exatamente. negócio que a gente faz que a gente quer não ter que fazer de novo. Poxa, eu fiz uma charge sobre mortalidade infantil. Eu não quero mais ter motivo para fazer uma charge sobre isso. Eu não quero mais ter motivo para fazer uma charge sobre mortos de povos indígenas. Eu não quero mais ter motivo para fazer uma charge de feminicídio. Eu quero que essas coisas acabem, poxa. Eu quero amanhã, tipo assim, eita, pô, vou fazer charge de quê? Vou virar cartunista e vou fazer só piada. Você tá entendendo? E O essa? ideal. Essa Essa é a que eu dói. comentei da premiação, do Né? que Você ganhou um prêmio com essa charge? foi. Essa charge eu ganhei o Vladimir Zorg, eu ganhei um prêmio da Coalizão Negra, ela ficou exposta nas ruas de. Ah, meu Deus, foi um evento que teve em Fortaleza. E ela é aquela charge que eu falei. Como é que eu vou rir de uma charge dessa? Exato. Ela Como é que veio eu vou fazer justamente graça com criticar isso? uma atrocidade decorrente do racismo estrutural. Né? Exatamente, exatamente. E ela está indo agora aí para um lugar aí que eu não posso falar ainda, mas em breve nas minhas redes eu vou poder falar. Deixa Ainda quieto, deixa ainda é surpresa. segredo, mas ela roda de. Ela já foi alterada por haters nas redes sociais. Essa charge eu já tive problema. Tentaram, na época que mataram aquela menininha, esqueci o nome dela, que morreu com a roupa, que circulou muita foto dela com a roupa da Mulher Maravilha. Lembra desse Uhum. caso? A menininha no Rio. No Rio, né? Sim, Isso, bala aí quiseram perdida. atacar aquele ator Fábio Assunção. Olha, que é por causa das drogas que você come. Aí mudaram o texto, como se ela estivesse criticando. E foi Ou um seja, bafafá. usaram o texto fora do contexto. Né? É Eles como usaram a seria. minha imagem, botaram um outro texto que não tinha nada a ver, que passava a ideia totalmente contrária da charge, e covardemente, como se já não fosse uma covardia fazer isso, ainda deixaram a minha assinatura. Como se eu que tivesse feito isso. Que acontece muito disso, de pegar a sua charge e alterarem para passar uma ideia totalmente contrária do que você quer passar. Passou nisso. Entendeu? Mas é uma charge que me acompanha há um tempo. E Essa essa? agora do Vini Júnior, né? Essa Essa. aí usa um elemento que a gente usa muito na charge, que eu não vou saber o nome, mas é de pegar coisas básicas que representam determinada coisa. Racismo. Sempre que a gente fala racismo, o que, é que a gente faz? Pô, bota as Aí máscaras. é a metonímia, Isso, bota a máscarazinha da Ku né? Klux Porque Klan. tem a máscarazinha que representa a Ku Klux Klan, que está trazendo, carregando toda aquela carga negativa da ideologia Exatamente. racista, né? Então, Além do fato também, Bruno, desculpa te cortar, da charge trabalhar com outra artifício da linguagem, que é a intertextualidade. Então, eu trago muitas vezes outros textos para dentro desse texto aí sim, para poder criar, né, o sim. conteúdo. E sobre essa charge aí também, nosso maravilhoso Gabriel Araújo também fez outra crítica, né? Ele falou assim, ó, na minha opinião, né, a ausência da cor das chuteiras pontiagudas e violentas é o sinônimo da falta de humanidade das pessoas que não conseguem conviver com o fato de haver pessoas diferentes, melhores que elas mesmas, as fazendo agir de forma estúpida e preconceituosa.
Já a abundância de cor na imagem de Vini Júnior simboliza a habilidade e talento do jogador, e mesmo com os preconceitos e injúrias que ocorre com frequência no futebol, conseguiu provar o seu valor com sua genialidade nos pés e na mente. Olha aí. Eu vou pegar seus alunos para fazer as defesas da minha charge, sabe? Não é isso que eu falei. Você não quer fazer uma parceria, não, com os meus alunos? Não, não, mas isso é o bacana da charge. Olha a reflexão que o seu aluno fez. Tipo assim, ele está falando do tema só que eu quis falar, que foi racismo. Só que ele fez uma reflexão em cima do racismo, das pessoas que não conseguem aceitar as outras. E essa charge é interessante. Tipo assim, eu não curto muito futebol. Eu nem sabia em que time que o Vini jogava, para você ter ideia como eu entendo futebol. Então eu tive que fazer uma pesquisa para saber qual é a cor do short do Vini, qual é o número do Vini, como é a bola do torneio, que até a bola do torneio, para quem entende de futebol, vai saber que eu estou falando daquele torneio. Uhum. Então tem esse lado também. Eu não posso fazer por fazer. Se eu botasse aqui um número, sei lá, 12, um short amarelo, não seria o Vini. Não seria. Daí então, a importância do processo de pesquisa, né? Para poder trabalhar com a questão da verossimilhança. Exatamente. Né? Para o leitor pegar e identificar. E tipo assim, eu botei o nome Vini Júnior para ela ter uma vida um pouquinho maior. Mas naquele momento que eu fiz, eu não precisava nem botar esse 20 nem esse Vini Júnior. Na hora as pessoas já iam se relacionar. Já iriam relacionar, entendeu? E isso agora, é maravilhoso da charge. Volta a falar, é o tipo de charge que eu não quero mais ter que fazer, cara. O André Damer, nunca sei o sobrenome dele, que ele tem uma frase muito boa que eu não lembro quais são as palavras, mas quer dizer assim: o mundo ideal para o chargista não é um mundo muito bom para você. Porque é exatamente isso que a gente. Porque é onde reside justamente a crítica nas atrocidades. De coisa ruim, você tá entendendo? Quando tá fácil fazer charge, tá fácil demais fazer charge, minha amiga, é porque a situação não tá boa. Bom é quando tá difícil fazer charge, tá? Eu vou deixar essa charge aí, vou passando, e vou te fazer uma outra pergunta. Hoje, você produz, né, seu trabalho de forma independente, mas você já esteve vinculado, né, a um veículo jornalístico. Sim. O trabalho do chargista em centros jornalísticos, ele pode sofrer alguma interferência da perspectiva editorial ou da tendência política dos organizadores, dos donos dos jornais? Sim. Mas aí, como é que eu vou falar? No início é mais difícil você lidar com isso. Primeiro que você tem medo de perder seu emprego. Bom, o chargista é uma profissão como outra qualquer. Você precisa daquilo ali para sobreviver. Mas eu tinha formas de driblar isso. Primeiro que eu levava para o editor, eu tive a sorte, quando eu estava na tribuna, eu tive 2 grandes editores, que foi o Peixoto e a Cledivânia, que eram pessoas maravilhosas que a gente trocava ideia. E eu falava assim, não, mas eu posso falar isso que eu quero falar, mas de uma outra maneira, de uma maneira disfarçada, que o dono não vai saber que eu estou falando aquilo ali, só que quem entende um pouquinho mais vai sacar que eu estou fazendo essa crítica. Então você dava essas voltas. E outra coisa, todo jornal tem seu lado político, todo. Não vem falar independente, mentira. Não tem ninguém, nada é independente, nada. A gente não é, eu não sou, você não é, seus alunos não são, nada independente. Todo mundo tem um pensamento, tem uma linha, e é normal isso. Só que vamos supor que o meu jornal, ele é um jornal que eu não posso, que protege o político A, que quer que eu elogie o político A ou não quer que eu fale mal do político A. Beleza, eu não posso fazer isso, ele não vai me ver elogiando esse político. Porque a gente não tem só esse problema, não posso falar disso, mas eu posso falar disso. Então você vai dando as voltas, porque vai ter outro chargista que vai poder falar daquilo. Entendeu? E muitas vezes
eu não podia falar de determinada coisa, nunca viraram para mim e falaram, não fale isso, entendeu? Pelo menos há um tempo atrás, nunca tive isso, sabe? Mas aí é outra história. Mas na mesma hora eu entrava em contato com outro chargista, cara, tô com uma ideia aqui que eu não posso fazer, mano. Quer para tu? Qual é? Pum, eu não fiz, mas o cara fez. Ou A seja, crítica tá no a, a, ar. a arte não morreu, né? Não, nem vai. Essa ideia é muito interessante, essa ideia, não, essa prática sua, É, porque você considera que a sua produção ela é maior do que você, é maior até mesmo do que o seu ego e do seu orgulho. Porque você claro, falou claro. assim, não, se eu não posso produzir, eu não vou privar o público de absorver, de saborear isso aqui. Vou procurar outra forma disso aqui ir para o ar. Isso É, aí, é, ó, o- é é o que eu sensacional. falei. O chargista ele é inconformado. Ele não é orgulhoso, ele não é nada, ele é inconformado. Não, eu tenho que criticar isso. Essa crítica tem que ser feita. Eu não vou dormir tranquilo se isso não for criticado, cara. Então você passa para a ideia para outra pessoa. E às vezes a outra pessoa consegue deixar ela melhor ainda. Você está entendendo? Isso é muito bacana. Hoje em dia, que eu te falei lá do grupo, às vezes a gente faz charge a quatro mãos. E é massa, pô. A gente pega a mesma ideia e os quatro desenham uma charge só. Às vezes é uma ideia tão bacana, que foi um só do grupo que deu essa ideia E eu bacana. já vi uma charge, não sei se foi no seu Instagram, não foi de algum outro Instagram, de alguém do grupo, que tava assim, eu reconheci você na charge. Eram os bonequinhos, né? Os bonequinhos E ali trocando uma ideia, ou seja, representando justamente essa exatamente. união de Às vezes vocês. a É ideia muito é tão massa. bacana que a gente, no meio da conversa, fala, pô, vamos fazer junto essa? Tipo assim, a pessoa nem pega a ideia para ele. Vamos fazer junto essa, que vai ser bom para todo mundo, cara. E graças a Deus, isso aí eu tenho que elogiar o mercado da charge. É uma galera super unida. Super unida. Pelo menos os que eu tenho contato, e eu tenho contato com muita gente, eu tenho contato com gente que está começando, tenho contato com gente lá do topo, gente que eu sou chargista hoje, porque quando eu era criança já via ele fazendo, troca ideia comigo hoje pelo WhatsApp. Tipo assim, isso que do caramba. Como assim eu converso com essa pessoa no meu WhatsApp? Como assim essa pessoa me dá bom dia, sabe? Nunca, quando eu era criança, eu ia imaginar isso. E todo mundo é unido, todo mundo está junto, ninguém quer furar o olho do outro, até mesmo quando as ideias não batem, porque tem muito chargista que não pensa como eu não penso como o outro, mas eu não quero que ele se ferre. Uhum. A gente quer que a arte charge cresça, porque isso vai ser bom para todo mundo, cara. Então, teve o lance do Aroeira, que a gente foi até premiado, que ele estava para ser processado na época de Bolsonaro, usou a lei. Era uma lei da época da ditadura, como se ele fosse uma ameaça ao país, uma charge que ele fez. Ameaça Reuniu ao para mais Estado. de 500 chargistas para fazer a mesma charge do Aroeira. Cada um no seu traço. Não, vai processar ele? Vai ter que processar todo mundo. Caramba, a classe é unida. Você está entendendo? Vai processar um, vai ter que processar todo mundo. Se ele é um perigo nacional, nós também somos. Então, ou você processa os 500, ou você não processa ninguém. Porque não tem lógica. Aí houve depois com o Nando, quando teve negócio com uma outra situação. Então é isso é muito bacana. Então, isso faz até a gente deixar o orgulho de lado, como você falou aí, e passar a ideia para o outro. Não, cara, pega essa ideia aí para tu. Fica melhor no teu traço. Fica melhor no Que teu jeito. A massa. gente quer que tenha. A gente quer que a crítica chegue ao leitor. Que massa. Não E importa além quem das desenhe. postagens do Instagram, você também tem um livro publicado, né, com as suas charges? Tenho. Tá até aqui. O livro foi de. Não, foi que ano que eu lancei esse livro? Tá, ó, sou um bom autor. 2019, que foi o Tribuna. Ei, que massa.
que eram charges da Tribuna do Norte durante o meu início lá. Aí a ideia era lançar outros, né? Com o decorrer. Só que acabou que eu saí da Tribuna, veio pandemia, veio. O mundo virou de cabeça para baixo, a verdade é essa. A gente está reaprendendo, a gente está reconstruindo aos pouquinhos, né? Então deu uma parada. Eu Mas, vou dar como eu falei hoje mesmo, olha a coincidência, tive reunião com uma pessoa de uma gráfica que tá para vir alguma coisa por aí. Olha aí. Ó. Você tá E vou entendendo? dar uma de pidão. Tu tem algum desse livro aí ainda aí pra gente? Tem. Tem um Eu vou monte. dar uma de pidão, mas não é para mim, não. Tá? Você poderia nos dar o prazer, né, de dar de presente um livrinho desse aí para o Gabriel, já que ele teve essa participação exemplar Mas são aqui. quantos? São quantos alunos na sua sala? Não, e no 7º ano, né, lá eu acho que são uns 25, 30 alunos. Mas eu acho que eu não vou dar para o Gabriel, não, senão ele vai ficar muito marrento. Eu acho melhor dar para todo mundo. Ih, é sério? Que? Ué, porque. Olha aí, hein? Olha aí, ó, galera. Vai que eu crio um cara marrento demais na sala. Eu tenho, Sensacional. Esse livro Sensacional. aqui, a principal função, quando eu fiz, foi justamente para ser usado em sala de aula. O foco desse livro aqui, quando eu fiz, foi para o professor usar. Tanto que a maioria dele eu não vendi, a maioria dele eu dei. Eu sou um Que péssimo massa. negociador, eu sou um péssimo, não sei ganhar dinheiro. Meu negócio é botar a ideia para frente. Então, você para, a gente marca para se Perfeito. encontrar. A gente faz o seguinte, então. Vamos marcar um café com prosa, tomar um cafezinho lá na escola, você Beleza. conhecer a molecada e presentear a escola. Porque assim. Essa semana mesmo, foi segunda? Não. Semana não, foi sexta-feira, eu doei para uma escola 50 deles. Aí, que maravilha. A pessoa entrou em contato, Bruno, tem como? Aí tava todo tímido. Eu fala quantos você quer, cara. Não, cara, fala quantos. Se você não fala, eu não vou lhe dar. Aí, 50. 50. Aí tá bom, cara. Aí foi, mas que é isso mesmo, cara. Eu acho Que que massa. eu ganho muito mais vendo a molecada tirando alguma coisa com as minhas charges do que vendendo. Entendeu? Por todas elas que estão nesse livro, eu já recebi um dia. Você está entendendo? Então não tem por que eu ficar nessa de não. O livro eu quero que a molecada tenha gosto pela charge, eu quero que a molecada aprenda a ter senso crítico, que é. A minha esposa ela é professora, a gente conversa muito sobre isso. Às vezes o aluno ele vai no automático, mas ele não tem o senso crítico, ele não tem aquele questionamento, às vezes, sei lá por quê, às vezes por achar até que o professor está num outro grau, assim, tem até medo de questionar, não vê o professor como um parceiro, porque o professor nada mais é do que um parceiro. Meus grandes amigos hoje foram meus professores. Então, não tem esse senso crítico e a charge ajuda a ter isso. Então, se na tua turma de 7º ano, que eu der esses livros, eu ajudar essa molecada a ter esse lado questionador, a ter esse lado do beleza, professor, mas por que isso? Tem certeza? E se a gente pensar por esse caminho aqui, pô, cara, eu vou ganhar muito. Tipo assim, o que vocês estão ganhando é nada, eu estou ganhando muito mais. Que show! Você pode ter certeza disso. Vamos agendar essa visita. A gente vai entrar de recesso agora. Lá em julho, eu já, Bruno, aquela visitinha aqui. Não, só marcar. Bora marcar que o livro é de vocês. Show de Já bola. tá separado. Show! Aí, ó! Bruno, estamos chegando ao final, né? E quero dizer o seguinte para você, que eu tenho, assim, alunos maravilhosos, alunos
escrevem bem, que falam bem, que desenham bem. E assim como a Ana Luísa, que é uma aluna minha do 6º ano, que desenha muito bem, né? Inclusive faz até uns rabiscos artísticos lá, né? Umas charges e tal. A gente tem várias outras crianças, né? Pelas escolas do Brasil todo aí. Então, assim, qual é o recado que você deixa para essa galera jovem, né? Que está assim, iniciando os seus rabiscos no mundo artístico agora? Vamos lá. Primeiro, não tenha medo de se expor. Mostre. Hoje vocês têm uma ferramenta que eu não tinha, que é a internet, que são as redes sociais. Eu ainda peguei muito melhor do que uma galera antes de mim. Eu ainda peguei o e-mail, né? Eu ainda podia mandar por e-mail. Antes de mim não tinha nem isso. Então, se exponha, fez algo, bote na internet. Bote, mostre para um, mostre para outro. Não adianta mostrar só para a mãe e para o pai. Mãe e pai sempre vai elogiar. Indo para esse lado do elogio, esteja preparado para críticas. Quando você receber uma crítica, não fique achando que acabou tudo. Ah, eu desenho mal. Ah, a minha ideia não é boa. Não. Primeiro que tem muita crítica que você aprende com ela. Você tem que botar na tua cabeça que a gente não é dono da verdade. E tem outras que tá ali justamente para te botar para baixo. Então você pega isso, passa por um ouvido e sai pelo outro, porque infelizmente a rede social trouxe isso também. Muito ataque imbecil. E é isso. E você focou muito aí no sabe desenhar, desenha muito bem. Se vocês querem ir para o lado do cartoon, da charge, saibam que o saber desenhar é a menor parte. Se vocês querem uma dica, leiam muito, se informem muito, não, como é que eu vou falar? Não tenha preconceito com nada, com nada. E o pessoal ficava assim, você gosta, você ouvia muito antigamente, programa Silvio Santos, uns besterol, mas você vê muito besterol. Cara, desse besterol, tô pegando alguma coisa, cara. Eu lia de tudo, eu lia do livro grossão ao livro fininho, do quadrinho básico ao quadrinho mais complexo. Então, ter a mente aberta para tudo, porque 99% do trabalho, não só do chargista, do artista em geral, é informação. O restante é aquilo ali, é um quadro, o restante é a pintura, a música, o restante é a nota que ele vai botar, é a rima que ele vai botar, porque eu acredito que para um músico fazer a rima é muito fácil, fazer a nota musical é fácil. Agora, você pegar aquele monte de informação para você jogar ali, fazer algo bonito, assim como é para o cartoon, como é para a charge, essa é a parte mais difícil. E, cara, tem um outro lado que é bacana. Você tá bem informado é muito bom. É muito bom você ter um pouquinho de conhecimento aqui, daquilo ali. Isso é do caramba, cara. Você vai ver como é bacana você estar munido de informação. Então é isso, não tenha medo das críticas, bote mesmo a cara, mostre a cara. Se precisar, eu vi que você botou o meu e-mail aí, ou minha rede social. Instagram, Instagram, aí de pode entrar novo. em contato. Muita gente me manda, eu fiz isso, o que que você acha? Poxa, vai ter a dica que quiser, vai ter a crítica, se precisar da crítica também vai ter, porque é o que eu estou falando, a crítica faz parte. Mas é isso, cara. Meta as caras e sempre vai ter alguém falando com você. Não vai por aí, isso aí não dá futuro. Amigo, que não dá futuro é você ficar me enchendo o saco. Você tá entendendo? Responda isso para um cara desse, cara. Não dá futuro é essa conversa, sabe? Você me enchendo o saco aqui, falando mal do que eu quero fazer. Meta as caras, porque você fazer o que você gosta. Graças a Deus, hoje eu vivo do que eu gosto. Eu sou um privilegiado, então tenha você também esse privilégio. É o que eu falei, hoje eu recebo bom dia de gente que
eu nunca imaginaria que iria conhecer, eu nunca imaginaria que ele saberia da minha existência, e hoje é meu amigo. Então, isso é muito bacana. Então, meta as caras mesmo, não tenha medo, não. Vá com a voadora. Faça karatê. A gente falou, aprenda a dar voadora, mas meta as caras. Que massa, que massa. Bru, meu parceiro, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você Eu que veio hoje agradeço o para convite. expandir nossa consciência, para nos alegrar, para nos divertir, para nos encorajar, né? E para gerar expectativa no nosso coração, porque com certeza as crianças vão ficar tudo doida esperando a sua visita lá. E eu já estou aqui mirabolando. Você falou que você fica o dia todo pensando nas coisas. Eu também já fico mirabolando aqui, porque eu já vou fazer com o Bru quando chegar lá. Vai ser uma oficina, vai ser isso, vai ser. Ih, já, ó. A mente já está Vamos fervilhando. conversar com calma para poder marcar sim. Vou com o maior prazer. Tô com saudade de ir para as escolas. Eu acho que Perfeito. desde a pandemia eu nunca mais voltei. Olha aí. Eu ia desde aluno, falando isso parece até. Você não ia, mas aluninho de 4, 5 anos, eu ia conversar com aquele monte de criança de creche. Claro que a conversa era diferente. Cada idade tem seu tipo de conversa. Não vou falar de charge para criança de 4, 5 anos, mas falo sobre desenho, ensina a desenhar bolinha, essas coisas até universitário, até profissionais. É muito bacana você ter o contato com a pessoa, é muito bacana você ouvir o outro lado, você ouvir essas análises aí que seus alunos fizeram, que só engrandece o nosso trabalho. É muito bacana. Estou com saudade de voltar. Quem sabe a sua turma vai ser o início dessa volta aí. Se Deus quiser. Brum, o regresso. Meu brother, muito Nada, eu que agradeço. obrigado. Eu desejo a você uma excelente semana e, ó, um forte abraço. E até mais, meu irmão. Valeu, meu amigo. E essa foi a live sinistra dessa semana com Brum. Live sensacional. Essa live ela tem o apoio do Rei do Caldo Restaurante, Ótica Sherman e Gutierrez Pizzaria. Muitíssimo obrigado a você que nos apoia, a você que faz dessa live melhor a cada dia. Live sinistra, feita por você e para você.